dom, a necessidade de interpretação. Em Corinto, para que todos compreendessem o que estava sendo dito aos estrangeiros, havia intérpretes capacitados pelo Espírito para a tradução. Então note, lá em Atos, quando eles falam em outro idioma, quem é da nação, quem fala árabe, entende o árabe. Agora, nesse contexto de Corinto, em que as línguas eram faladas na igreja, para que não apenas os estrangeiros entendessem, mas para que o povo da igreja também entendesse o que estava sendo falado, é que Deus dava o dom de interpretação. Então, o indivíduo que nunca estudou chinês, começa a falar em chinês. E Deus capacita outra pessoa com o dom de interpretação de línguas, para que ele entenda o que está sendo falado e passe para toda a membresia. É o dom de interpretação. Veja lá, 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios 12, 10. Quem achar pode ler. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Então veja, você tem o dom da variedade de línguas e o dom para interpretar as línguas. 14:5 de 1 Coríntios. 14:5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Olha só. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Por quê? Porque quem profetiza, e a profecia era um fenômeno, era um dom que Deus mandava para que a pessoa falasse à igreja, tá? Sobre os oráculos de Deus, a vontade de Deus. Por que quem profetiza é superior? Porque ele já fala na língua das pessoas, salvo se alguém interpretar. Se alguém interpretar, aí o dom de línguas fica no mesmo nível do dom de profecia. Por quê? Porque ele está edificando a igreja toda. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Porque eu repito, se o indivíduo começasse a falar aqui em chinês, visitantes chineses entenderiam, mas o resto da igreja ficaria sem entender nada. Aí Deus levanta um intérprete para que a igreja inteira entenda também. Percebeu como é? Veja o verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, é por isso que o dom de interpretação ele é necessário, para que os incrédulos que entrarem, eles possam entender o que está sendo falado numa outra língua. 26 a 28, ainda de 14. É isso, né? 1 Coríntios 14, 26 a 28. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, a ordem inclusive era, você só deve falar em língua se tiver intérprete. Se não tiver intérprete naquela hora, você fica quieto. Você fala só com Deus, não fala nada. A ordem era inteligibilidade. Assim como em Atos os receptores entenderam, em Corinto as pessoas tinham que entender também. Tá? Por isso que destoa do que é feito nas igrejas pentecostais. Você entra lá e você não entende nada. Aquilo ali não é um idioma. Tá? O princípio bíblico é que é uma mensagem que está sendo passada, inteligível. Havia tradução porque eram idiomas. Idiomas podem ser traduzidos. O mesmo não acontece com linguagem sem sentido. Imagine uma criança que antes da fase de falar, ela está fazendo sons. Não dá para traduzir aquilo. Agora, idioma é traduzido.
Por isso que há intérprete. É o que eu digo aí, né? Alguém consegue traduzir os sons de uma criança que ainda não fala? Os fonemas usados nas línguas estranhas não têm estrutura de idioma. Já fizeram estudos e não constitui idioma. Variedade de línguas é um outro argumento. Veja 1 Coríntios 12:10. O texto fala em variedade de línguas. Imagine o que é falado nas igrejas pentecostais. Você sabe quais são os fonemas, né? Falados nas igrejas pentecostais. O que seria uma variedade dessas línguas? Não faz muito sentido. Agora, quando você fala variedade de idiomas, aí faz todo sentido. Percebe? Como variedade, ela só se aplica a línguas inteligíveis. Quando você aplica esses fonemas que são falados, não faz sentido. Tá? Você tem lá variedade de fonemas, mas você não tem variedades de línguas. Variedades de línguas pressupõem idiomas. Francês, alemão, japonês, árabe. Tá? Veja 1 Coríntios 14:18. Paulo falando: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Imagine os fonemas pentecostais dos nossos dias. O que seria isso, Paulo? Você fala muito mais fonemas? Agora, quando você imagina idiomas, de fato, Paulo falava muito mais idiomas do que eles. Porque Paulo falava o hebraico por nascimento, era cidadão romano, escrevia em grego, falava em grego. Paulo era poliglota. Possivelmente ele tinha o dom de línguas também, quando era necessário. Tá? Então, hoje, alguém dessas igrejas não pode falar assim, não, eu falo mais línguas do que você. Como assim? Você fala 1 hora, 2 horas? É diferente quando Paulo fala, eu falo mais línguas do que todos vocês. Porque Paulo era um poliglota, ele falava mais idiomas. Essa é a ideia. O versículo só faz sentido se for idioma. Se for língua ininteligível, não faz sentido. Paulo fala em 1 Coríntios 12 em variedade de línguas, em 14:18 da sua capacidade de falar outras línguas. O ponto aqui é que você pode ter uma variedade de idiomas, mas não uma variedade de linguagem sem sentido.